a musicalidade, observarmos se não estamos contraindo os ombros. Esse momento para nós é muito importante. Franzindo a testa, busquemos a nossa respiração. Segundo o pessoal que estuda o cérebro, a cerebrologia, o que nós imaginamos, o nosso cérebro acredita. Para nós passa a ser real. Então, se nós buscarmos através da musicalidade, deixarmos ecoar as notas musicais, a expansão da música no íntimo de cada um de nós, a natureza, o mar, as ondas do mar, o céu azul, a beleza do céu azul. Não importa que está nublado. Em nosso campo mental, em nossa mente, o nosso céu é azul. Recordarmos que nós somos co-criadores. Nós também participamos em plano menor desta criação. No universo infinito, a manifestação de nosso Pai. Nós manifestamos a nossa mente, o nosso corpo mental. Vamos buscando trazermos o mar, o céu azul em nossa mente, num processo de emancipação da nossa mente. A música, o toque, a harmonia, junto com os benfeitores amigos. Todos nós temos o nosso anjo de guarda, aquele companheiro espiritual. Muito antes de nós reencarnarmos, conosco planejava a nossa vida, este nosso momento, por que não? Vamos lá, a expansão do nosso corpo mental, no céu azul, no mar, as ondas do mar, a força do mar, a grandeza dos oceanos. E nessa respiração, vamos trazendo para o nosso corpo espiritual, que nós chamamos de aura, perispírito. É a manifestação em plano menor do nosso perispírito ou da nossa aura. Vamos visualizando toda esta força na nossa aura, no nosso perispírito, o azul do céu, o verde das matas, a força do mar, a grandeza da vida, a grandeza de nosso Pai, como nos ensinou Jesus, o Criador do céu e da terra, e de tudo quanto existe. E consequentemente, nós vamos trazendo para o nosso corpo físico, para a nossa mente, a importância destes instantes, a união com os benfeitores amigos. Nós sabemos, na corrente mediúnica, das equipes espirituais que participam conosco, Fraternidade dos Humildes, aonde médicos, terapeutas, psiquistas atuam junto a cada um de nós. Os servos de Maria, os franciscanos, tantas equipes espirituais que, por amor à causa de nosso Senhor Jesus, trabalham pela implantação do bem na terra. Vamos deixando expandir
a nossa mente, a vontade, junto com os benfeitores. E enquanto eles trabalham na higienização do ambiente, na segurança, no fortalecimento, como se arrancássemos o teto de nossa casa, acima das nuvens, contemplando a imensidão dos céus, indo de encontro à nossa Mãe Santíssima, à Mãe de Jesus. Ah, Senhora, sê conosco nestes instantes, acolha-nos em teu manto de luz. Abençoa, Senhora, abençoa estes nossos instantes e leva-nos até seu Filho amado, o divino Rabi da Galileia, o médico dos médicos, o mestre dos mestres. Mais uma vez, vamos pedindo a Jesus que esteja conosco, recordando as suas palavras proféticas. Onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu me farei presente. Pois aqui estamos, Senhor, reunidos em teu santo e sagrado nome, para que possamos rogarmos, não só por nós, mas por tantos quantos se encontram na psicosfera desta casa. Ah, divino amigo, abençoa estes nossos instantes, acolha-nos e leva-nos até o Pai, o Senhor de nossas vidas, para que possamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, na glória da criação, santificado, Pai, santificado seja o teu santo e sagrado nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Perdoa, Senhor, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que erram para conosco. Não nos deixes, ó Pai, não nos deixes cairmos ante as tentações. Livra-nos de todo o mal, pois que teus são o poder, o reino e a glória. E em nome de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus, sob a tutela dos amigos espirituais aqui presentes, nós pedimos licença para iniciarmos mais estes instantes de aprendizado na casa do Cristo Redentor. Que assim seja. Graças a Deus. Nesta tarde e noite, dando sequência no estudo do Evangelho, é o capítulo 20 de João. Quem tem o Evangelho na mesa, a página é 293. Quem pegou o Evangelho lá na entrada, o maiorzinho, a página é 102, e o pequeno é página 225. João, capítulo 20. E quem fará por nós hoje a leitura e a explicação é a nossa companheira Lia, a quem a gente vai envolvendo com bastante carinho. Boa tarde a todos. Que a paz e o amor de Cristo esteja sempre entre nós. E a gente se sente tão bem quando chega aqui, tão acolhido, e depois de uma preparação assim que eleva tanto a nossa mente, né, que traz uma paz bastante forte, que a gente consiga permanecer com esse sentimento e pensar um pouco no que o Evangelho propõe para nós, em termos de um estudo mesmo, né? Cada vez que a gente se debruça numa leitura, percebe o quanto ainda não compreende dos ensinamentos do Cristo e o quanto precisa exercitar no cotidiano, no dia a dia.
Então, eu agradeço profundamente sempre essa oportunidade de falar do Evangelho, de falar de Jesus, porque me obriga a rever as minhas próprias ações, a minha forma de pensar e a minha forma de agir. Então, que a gente possa, a partir desse momento, abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, no sentido de compreender este profundo ensinamento que João vem nos trazer. E antes da leitura em si, vamos ver se vai funcionar aqui o aparelhinho. Antes da leitura em si, para que a gente reflita um pouco o que o capítulo vem trazer para nós. Ele realmente nos instiga ao exercício da fé raciocinada. As partes que serão lidas, vamos reconhecer aí momentos que, se nós não exercitarmos a ideia de uma fé que puxa pela razão, nós não compreendemos. Ou podemos pecar pelas nossas necessidades imediatas, pela nossa forma de pensar, às vezes, mais limitada. Ele também liberta-nos de preconceitos. Tem algumas passagens que Jesus faz um trabalho, acho que todo o trabalho que ele fez foi magnífico, né? Especificamente algumas passagens que ele traz para nós uma importância imensa de nós nos libertarmos dos nossos preconceitos. Vamos pensar um pouco sobre isso. De olharmos para a vida buscando outros sentidos, porque a matéria ela nos prende muito. Quando a barriga dói, né? Quando nós não conseguimos dormir porque temos insônia ou estamos deprimidos, a matéria nos leva muitas vezes a ficarmos ansiosos, nervosos, desesperados. E o quanto é difícil nós nos colocarmos, como nestes momentos anteriores da preparação, leve. Alguém não conseguiu se sentir leve no momento da prece? Às vezes acontece. Nós estamos tão presos às nossas necessidades materiais, aos nossos medos, às nossas ansiedades, que nem no momento da prece nós conseguimos nos tornar leves. E se nós não conseguimos nos deixar levar por um momento que nos solicita a questão espiritual, se ficamos rodeados pelas nossas necessidades só materiais, aí nós não conseguimos perceber a essência da nossa existência. Nós só vamos perceber a matéria, que é importante, mas não é a única. E é isso que este capítulo nos ajuda a pensar também. E olharmos para Jesus em sua realeza, naquilo que realmente ele busca trazer para nós. Lá para cima, né? Ok. Eu e o aparelhinho, nós vamos nos entender já já. Então, para iniciar o estudo da tarde, e aí eu fiz opção de trazer um pouco escrito, porque ajuda a gente a prestar mais atenção, porque essa tarde preguiçosa desse domingo, pós-feriado, é uma loucura, né? Porque assim, a chuvinha, o entardecer, o horário de verão, tudo comunga para que a gente durma. E aí se tem que ouvir e olhar, a gente está mais atento. Então, é um pouco estratégica a ideia. Então, para iniciarmos o estudo da tarde, pensarmos um pouco como nós nos tornamos humanos. Como que nós nos tornamos as pessoas que nós somos? Né? Falamos do jeito que falamos, andamos, nos vestimos, conversamos com o outro, as nossas crenças, enfim. Nós só nos tornamos humanos porque tivemos a oportunidade de viver com outros humanos. O homem não traz na sua cadeia genética toda a possibilidade de manifestação. O gatinho vai miar, esteja onde estiver. O cachorrinho vai latir, esteja onde estiver. O sabiá vai cantar do mesmo jeito, esteja onde estiver. O ser humano só vai falar, andar, raciocinar, se ele estiver ao lado de outros seres humanos. Eu sempre trago isso nos meus estudos, porque acho extremamente importante nós nos lembrarmos deste pequeno detalhe, que é necessário a convivência uns com os outros para nos humanizarmos. E que ser humano não é algo natural, é algo aprendido, ele é cultural. A humanidade, ela é diferente de cultura para cultura. Aquilo que pode não ser humano para nós, na nossa forma de ver, na nossa forma de expressar essa ideia, é às vezes aceito em outras culturas. Então, o processo de humanização exige
a vivência, a convivência com o outro. E o que isso tem a ver com a doutrina espírita? A gente vai tentar fazer essa relação daqui a pouco. Então, a partir das nossas vivências, do que recebemos daqueles que estão conosco, nós nos tornamos humanos. Existem períodos críticos. Existem períodos críticos de desenvolvimento onde o nosso cérebro ele absorve com maior propriedade alguns conceitos. Não tem jeito, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Ah, acertei. Eu estava apertando a bolinha errada. É a bolinha de baixo. Existem períodos críticos onde determinadas ações, valores, atitudes ficam impregnados em nós. E estes períodos críticos precisam ser conhecidos e trabalhados de uma forma profunda. E um desses períodos, ele acontece do nascimento até os 6 anos de idade. Então, o cérebro, ele consegue registrar com maior ênfase todas as impressões, todos os sentimentos, todos os conceitos e valores do qual nós estamos inseridos, dependendo do ambiente onde nós estamos inseridos. E aí a doutrina espírita vem e vai dizendo assim para nós que nós temos que cuidar muito da infância, que prestarmos muito atenção nas tendências que os nossos filhotes trazem. E é possível reconhecer as tendências desde os primeiros anos de vida. Aquela tendência mais cheia de energia, que requer dos pais uma atenção maior, aquela criança que é extremamente questionadora, a outra que não aceita muito bem algumas orientações, alguns limites em termos de regras e respeito em relação aos outros. Aquela criança que acha que tudo é só para ela, que também é algo natural do processo de desenvolvimento e que precisa ser observado e trabalhado de uma forma educativa. Eu olho, reconheço no outro e ajudo a encaminhar de uma forma melhor. Então, esse período crítico ele precisa ser visto com bastante atenção. E, nesse sentido, juntar a questão do que a doutrina vem trazer para nós. Por que nós falamos tanto de Jesus? Por que este homem é tão importante no nosso caminhar, né? Nos estudos de todas as religiões, né? Pelo menos no Ocidente, de todas as religiões. Qual a importância de Jesus? Então vamos pensar um pouco. Ele trouxe um novo olhar para as relações. Ele nasce num local extremamente violento, arbitrário, numa cultura onde as pessoas tinham muita resistência a toda e qualquer ideia de amor ao próximo, de perdão às ofensas. Um local que até hoje vive envolto de ações ainda violentas. Era necessário que ele nascesse naquele local para falar do amor, para falar do perdão, para ajudar aquelas pessoas a nós, né, a nos melhorarmos, a percebermos que tudo nós aprendemos. E que para nos tornarmos humanos e melhores humanos, nós temos que nos esforçar nessa trajetória de aprendizado. Ele vai falar do perdão às ofensas, perdoai 72 vezes, 7 vezes, tantas vezes quanto for necessário. Perdoar não significa eu ser conivente com o erro. É eu não aceitar aquilo que é o erro. E o erro é tudo aquilo que desrespeita o coletivo. Não posso achar que algo é bom para mim, se sendo bom para mim, maltrata tantas outras pessoas. Então, aquilo que maltrata, aquilo que desrespeita, aquilo que tira do outro um direito, não pode ser bom, não pode ser certo. Ele nos ajuda a rever as atitudes e prosseguir, ser uma nova pessoa, que não é um processo fácil. Mas já que nós estamos aprendendo, que nós aprendemos a ser humanos, e que ser humano não é algo natural, é algo que se faz, então temos muita chance. Nós estamos no caminho certo, porque todos nós estamos buscando aprendizado, senão nós não estaríamos aqui. Estaríamos provavelmente lá em casa, dormindo, né, uma tardezinha de chuva, assistindo a TV e achando que... Para quê? Para que este esforço? Então, nós estamos no caminho certo. Outro grande ensinamento é o respeito e consideração pelos semelhantes. Entender que cada um de nós está num momento de vida, está num momento de aprendizado. Eu sabendo isso, eu ajudo a encaminhar, mas eu respeito o outro na sua amplitude, naquilo que o outro tem.
E o que Jesus provocou nas pessoas? Ele provocava nas pessoas de sua época admiração de muitos pelas ideias inovadoras, mesmo que muitos não compreendessem as suas ideias. Mas o admiravam pela sua coragem, pela sua determinação, pela sua oralidade. Em outros, ele provocava espanto, porque não se entendia muito bem quem era aquela pessoa, que conseguia fazer coisas que chamava a atenção demais daquelas outras. Conseguia curar, conseguia olhar sempre com muito amor, com muita consideração, com muita compreensão aos outros, conseguia fazer com que centenas, milhares de pessoas estivessem ao seu lado e não sentiam fome, ficando horas, às vezes, caminhando com ele por vários lugares. Então provocava muito espanto. Incomodava tantos outros. Pessoas que detinham o poder político da época, e que viam em Jesus uma ameaça. Porque, afinal de contas, alguém que consegue arrebanhar tantas outras pessoas pode ser um perigo ali para o poder constituído. Então, essas pessoas achavam que Jesus poderia ser uma espécie de revolucionário, um líder político. E muitos acreditavam que o seu objetivo era o poder, por não compreender o seu ensinamento. E aí Jesus vai dizer para as pessoas, o meu reino não é deste mundo. E aí que ficou mais confuso ainda, né? Como que ele pode dizer que o seu reino não é deste mundo? Que mundo seria então? O que Jesus tenta mostrar para aquelas pessoas que o seguiam e seguem, nós o seguimos, né? Tentamos segui-lo. Que a vida possui outras formas. Então, que o nosso corpo ele é importante, que a nossa matéria ela é real, que as nossas necessidades são reais, mas ela não é a única manifestação de vida. E para nós isso ainda é muito complexo. E ele trouxe essa ideia há mais de 2000 anos atrás. Quando nós falamos, olha, nós somos espíritos eternos, o desencarne é só um momento, as doenças também são só um momento, e muitas vezes estão relacionadas à nossa própria atitude, à nossa própria forma de sentir e de agir. Mas quando nós adoecemos, ou quando alguém desencarna do nosso seio familiar, nós ficamos muito comovidos, a comoção ela é natural. Muitas vezes nós nos desesperamos, nós nos assustamos diante de uma questão de saúde, nós temos muito medo da fragilidade da nossa matéria. Que dirá 2000 anos atrás? Que suporte aquelas pessoas tinham para esta compreensão? Mas como nós somos seres eternos e de aprendizado, nós precisamos retomar a cada instante esses conceitos e valores para que eles possam fazer sentido para nós. Quanto mais nós falamos sobre uma determinada ideia, sobre uma determinada situação, mais nós tentamos fazer com que ela faça sentido para nós. Por isso a importância de estar retomando. Jesus ele explicava então que a vida está muito além dos apegos efêmeros, do imediatismo, das dores materiais e morais. E tentou mostrar que o seu reino é outro. E se é outro, não tinha o porquê dos apegos, da arrogância, do poder, da maledicência, de querer para si sem distribuir para o outro. Já que a nossa existência material, ela respeita todo um período e ela prossegue e evolui. Mas como é que a gente faz para mudar? Será que dá para mudar? Se nós temos aí todo um caminhar na materialidade, como é que a gente faz? Que esforço temos que ter para realmente tentarmos mudar? Primeiro eu tenho que acreditar que é possível. E às vezes nós achamos que não dá para mudar. A mesma coisa quando alguém tem problema com o cigarro. Todos nós já sabemos dos malefícios físicos graves. A pessoa fala, mas eu não consigo. Aí a gente pergunta, mas você quer mudar? Ah, mas eu gosto tanto. É que nem o açúcar. Eu adoro doce. Eu sou uma pessoa que eu não quero mudar. Em relação ao açúcar, embora já saiba dos malefícios dele, principalmente do açúcar refinado. Então a gente já consegue ir para o açúcar mascavo, para um outro açuquinho, o açúcar cristal, vai mudando, sai do refinado, mas quem falou que larga o açúcar? Aí tem umas propostas naturalistas espetaculares que falam, olha, tem uns remedinhos que desintoxica, que ajuda você a não ter mais vontade de
ter o açúcar do lado. Mas quando eu olho para uma tortinha de morango, é uma loucura. Então é um pouco semelhante com o que a gente faz com a nossa trajetória espiritual. Olha, eu já até sei de algumas coisas, mas não tem problema, né? Porque a vida ela espera. Nós sabemos que a nossa trajetória é para evolução, mas é importante pensarmos um pouco se nós queremos. Então, eu primeiro tenho que acreditar que é possível mudar. Buscar conhecer outras formas de pensamento e atitude. Então, tem outros prazeres gustativos que não só o do açúcar. Tem outros prazeres que não só de você sentir a nicotina circulando aí no seu organismo. Tem outros prazeres. Então, eu preciso buscar. Seja o que for que percebemos que estamos insistindo em fazer e que já sabemos que não é positivo para a nossa matéria e que pode vir a adoecê-la gravemente e para a nossa própria evolução, que a gente busque alternativas de conhecimento para mudar. Eu tenho que acreditar e tenho que buscar. Ficar parado não adianta. Acreditar, querer e buscar. Questionar-nos sobre o nosso modo de proceder em relação às escolhas. Né? Querer, né? Essa ideia do acreditar e do querer. Querer o bem daqueles que estão ao nosso lado. Então, muitas vezes, nós não conseguimos conviver com algumas situações que passaram da nossa vida. Muitas vezes nós não queremos estar do lado de algumas pessoas, mas nós podemos fazer tudo quanto temos condições para ajudá-las, mesmo que não convivamos com elas, que é uma questão de humanidade, que é treinar a nossa humanidade. E a importância dos ensinamentos espíritas em relação a toda essa trajetória. Então, a doutrina espírita nos leva a ampliarmos nossa mente a partir dos novos conhecimentos. Então, quando Jesus vem e diz, o meu reino não é deste mundo, e é o que nós vamos ler agora no capítulo 20, e que vai mostrando para nós o quanto ele consegue vencer aquele momento do desencarne, o quanto ele consegue estar ao lado dos seus discípulos e deixar a sua mensagem, e o quanto a doutrina espírita organizou, a partir de Allan Kardec, todos esses conhecimentos e nos faz repensar Jesus perto de nós, como um espírito mais experiente, que vem nos deixar aí os seus ensinamentos e que está lá fazendo de tudo para que a gente evolua, a gente começa a perceber o quanto nós temos a aprender com a doutrina espírita. Percebemos que os nossos 5 sentidos, eles não dão conta. Eles dão conta das questões materiais, mas eles não dão conta das questões espirituais. Muitas vezes aquilo que eu vejo não é exatamente aquilo que é, porque eu vejo a atitude, eu vivencio a atitude de algumas pessoas, mas eu preciso me debruçar na história dessas pessoas para compreendê-la. Tudo tem uma razão de ser. Por mais terrível que seja um comportamento, e por mais difícil que seja aceitarmos esse comportamento num dado momento, ele tem uma razão de ser, nesta vida ou em vidas anteriores. E Jesus, ele ainda ressalta, existem muitas moradas na casa de meu Pai. Então nós podemos refletir que existem muitas formas da vida também se manifestar para nós. E é essa manifestação que ele diz no capítulo 20, quando Maria de Madalena vai lá e percebe que o corpo de Jesus não estava no sepulcro, não estava onde deveria estar. E aí começa assim, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro.